Galera, beleza? Bem-vindos ao canal, obrigado aos mais de 9.700 inscritos, quero agradecer a todos de coração, a vocês que estão inscritos no canal e vocês que não são, mas também continuam me dando audiência. E hoje nós vamos repercutir a entrevista do diretor executivo do Grêmio, Diego Serri. Pois é, hoje na parte da tarde ele deu uma entrevista no YouTube, no canal Grêmio TV, e a gente participou da coletiva, mas nós vamos fazer uma análise dos principais fatores que ele fala, e eu quero que vocês acompanhem aqui e dá essa moral, dá o like, se inscreve, ativa as notificações para a gente continuar crescendo aqui no YouTube, ó, inscrever-se, clica aqui, inscrever-se e vem junto comigo, porque é o seguinte, ele veio falar sobre o contrato do Benítez, que o Grêmio anunciou, o novo jogador, como que repercutiu, como que chegou essa função, qual foi a ideia exatamente, e no resumo de tudo isso ele fala que o Grêmio conseguiu por um empréstimo, né? Foi mais ou menos uma questão criativa, como ele disse, e aí o Grêmio teria ele por empréstimo por um ano e a obrigação de compra caso o jogador atinja 60% dos jogos na temporada. E aí o Grêmio teria que comprar 50% dos seus direitos. E aí foi perguntado, tá, mas ele teria a questão de se o Grêmio subir também é obrigatório? Ele disse, não, essa cláusula a gente tirou, o Independente queria, e neste momento a gente não tem essa cláusula. Então, basicamente o contrato por um ano, se fizer 60% dos jogos, o Grêmio é obrigado a comprar 50% do jogador. E aí, convenhamos, né, a gente sabe que um jogador de qualidade, caso ele atinja esses 60%, o Grêmio deve adquirir ele certamente no final. O empréstimo, a gente já falou aqui no canal, $300 mil, pago ao Independente. Contratações, galera, ele falou sobre contratações. E aí foi perguntado como que estava a situação, e ele disse assim que, como não temos condições de comprar atletas, de adquirir em definitivo, estamos usando um pouco a criatividade. Tive que fazer alguma varredura no mercado, uma grande varredura no mercado, depois que definimos que a equipe iria continuar trabalhando no clube. Ele diz a equipe dele, né, no final do ano de 2021, eles tiveram uma reunião e definiram que eles seguiriam no clube por conta do Grêmio ter caído e tal, e também isso era natural ser feita uma troca nessa grandeza. E ele, como foi definido, que vai continuar como diretor executivo, e ele começou a fazer esse trabalho exatamente na montagem do elenco, tentando buscar com todos e participam do processo jogadores que possam agregar nossa equipe com perfil interessante, mas que realmente tenham um custo elevado, né, que tenham um custo elevado. E não temos dinheiro para fazer grandes investimentos, ou seja, Tabu tentando buscar jogadores que não precisa ter um valor tão grande, por isso a dificuldade. E aí ele citou sobre o Sorriso, é um jogador interessante, mas as coisas não evoluíram. O Sorriso, jogador de Juventude. Moisés da Ponte Preta, ele falou que observou na Ponte Preta ano passado, sempre teve nas conversas deles, mas não tem nada concreto, até porque a Ponte Preta pede 10 milhões de reais. Janderson, utilizamos uma dívida que o Corinthians tinha com o Grêmio pelo um atraso do pagamento do Luan, então o Grêmio acabou utilizando essa dívida, né, uma multa, para adquirir o Janderson por empréstimo, e aí ao mesmo tempo tem direito a 20% dos seus direitos econômicos. Como estão as negociações do Darlan e Paulo Miranda com Juventude e o Everton indo para o Cuiabá? E ele disse assim, pode ser que aconteça ou não, Juventude e outras equipes têm interesse no Darlan, Paulo Miranda e Everton também têm procura de outros clubes, mas nada definido ainda. Borja se desligou, daí ele começou a falar sobre outros jogadores, Jean-Pierre está indo para o Atlético Paranaense, outros não tem nada definido, então tudo que está sendo falado é especulação, nada bateu, e ele também não vai abrir, porque ele deixou claro que ele não fala sobre os jogadores. E aí perguntado sobre os jogadores que retornam de empréstimo, como o Felipe, o Capixaba e o Michel, teriam aproveitamento do Mancini? Ele falou, também temos o Felipe, o lateral direito, que está treinando. Esses jogadores ainda estamos definindo como será, mas não temos uma definição. Já o Michel ficará um pouco mais no clube por ter terminado, está se recuperando de uma cirurgia no joelho e ele ainda não está completamente recuperado. Sobre o Ferreira, que é outra grande novidade, houve a proposta e aguardamos o retorno do procurador. É exatamente isso, ele disse assim, ainda não chegamos nesse nível de proposta. Temos interesse que ele fique e ele tem contrato conosco até 2023. Estamos buscando, fazendo um tipo de readequação interessante para o Grêmio e para o atleta. Ou seja, então, que foi vazado de que valores, e eu tenho a informação, eu deixei no vídeo aqui, vai ficar no final desse para vocês assistirem, que o Ferreira
O Grêmio ofereceu o dobro de salário, ofereceu 12 milhões da multa rescisória, um contrato de 3 anos, que, pelo que a gente sabe, somente o contrato de 3 anos bateu corretamente, o empresário aceitou, mas eles pediram o salário um pouco mais do que o dobro, e a multa rescisória não aceitou os 12 milhões. E ele disse que não chegou, esses termos não aconteceram, eles apenas conversaram, sugeriram algumas situações. Já o Denis Abraão falou numa outra entrevista que está praticamente fechado com o Ferreira, só falta assinar o contrato. Bom, aí fica um pouco difícil a gente comentar algo, né? E eu fiz a minha pergunta, vou dar uma resumida aqui, eu fiz uma pergunta bem extensiva, mas vou resumir a resposta dele. Eu perguntei para ele sobre o processo de contratação do Grêmio, se o Mancini que indica nomes e aí eles vão atrás com o CDD, ou o Mancini dá características de jogadores e eles vão atrás do CDD. E a segunda pergunta que eu fiz para ele sobre os jogadores Moisés e Sorriso, que ele já tinha citado, que são jogadores de habilidade e velocidade. O Grêmio não tem ninguém no elenco que não precisa ir para o mercado comprar para não inchar a folha? E aí ele respondeu da seguinte forma: sobre esses jogadores de lado, de força e velocidade, são muito raros no mercado. E a gente está atento a todos eles. Sobre as contratações, não é o Mancini que diz o que ele quer e vamos atrás. Não é o Diego Serri e não é só o CDD. Temos todo um processo que traça uma equipe que demonstre ser aguerrida dentro de campo e chame a torcida que é comprometida com o jogo. A equipe intensa, que seja intensa. Na Série B, temos que ser protagonista, romper as linhas de marcação. Nossa equipe não pode ter a posse de bola lenta, ela tem que ser agressiva o tempo inteiro. E sobre o processo de contratação, desde o dia 14 de dezembro, quando a nossa equipe foi determinado que iria continuar, fomos atrás, fizemos uma varredura no mercado com contatos com atletas e agentes e clubes muito rápido. E temos que ter uma ação muito ativa no processo e ter um equilíbrio para tentar errar o menos possível. Acho que conseguimos ir bem nessa primeira leva de contratações. Esse processo ainda vai continuar, ainda não está acabado e pode ser que venha mais jogadores, mas não vou colocar o número nem a data para que venham. Até que a gente tenha a data da última janela de inscrições, estaremos atentos ao mercado para qualificar ainda mais o nosso elenco. Galera, ele deixou claro que o Grêmio não fechou todas as contratações e também é um clube que não pode simplesmente fechar o elenco e dizer que não vai contratar mais ninguém. Até porque, como vai ter a janela do meio de ano e aí precisa dar um fôlego maior, dar um gás maior na equipe, provavelmente o Grêmio também vai fazer alguma investida na janela. E até lá, todos esses problemas financeiros que o Grêmio está passando devem ser solucionados, porque tem jogador sendo vendido, tem dinheiro entrando de vendas e tem jogador na Europa que pode ser vendido, que o Grêmio está de olho, e eu vou trazer isso para vocês no próximo vídeo. Beleza? Quis trazer as notícias do Grêmio, as informações que aconteceram, a entrevista coletiva do Diego Serri. Me acompanha aqui, dá o like, se inscreve e ativa as notificações para continuar vendo vídeos, porque aqui é Grêmio.